todo esse momento, esses acontecimentos que nós vivenciamos, para falar um pouquinho, irmãos, do nosso pós-morte, da nossa vida, além desta, né? Além dessa que a gente tem vivido. A gente vê que tem muito cristão que tem dúvidas sobre o depois dessa vida. Pastor, o que acontece quando a gente morre? Tem tanta gente que faz essa pergunta, e às vezes essa pessoa está caminhando já há algum tempo junto conosco. Então eu quero tentar hoje, né? Infelizmente o tempo todo não dá, mas tentar esclarecer algumas coisas que a gente pode entender para que o nosso coração descanse, para que o nosso coração ele tenha uma compreensão do que vem a ser o antes, o durante e o depois de uma vida, né? Você encontrou aí? Lucas capítulo 16, verso 19. A parábola do rico e Lázaro. Vamos falar sobre esta parábola aqui nessa noite. Glória a Deus. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso lado, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele. Não, pai Abraão, disse ele. Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Palavra do Senhor para a nossa vida. Queridos, essa palavra, ela fala profundamente, né? Ela fala de uma maneira muito objetiva sobre o momento em que nós temos oportunidades de viver uma vida que vai construir e entesourar diante de Deus, pós a essa vida, como também aquilo que nós podemos também vivenciar enquanto nós estamos no tempo chamado hoje. Essa palavra, ela mostra uma realidade para nós. Enquanto a igreja estiver na terra, todos vão passar pelo processo da morte. Todos. Enquanto a igreja estiver aqui. Quando a igreja for removida, eu creio que eu, mais alguém aqui nessa noite, estará subindo aos ares pelo arrebatamento do Senhor. Nós temos uma viva esperança, que é este arrebatamento. Que o próprio Jesus disse que muitos, né, no seu tempo, não experimentariam a morte. Porque a morte, a princípio, ela parece uma palavra dura, ela parece uma palavra fria. Mas, na verdade, a morte, ela é um passamento, ela é um rito de passagem de um mundo em que nós estamos sendo aqui treinados para o nosso lugar de origem, que é o céu. Você é um ser espiritual que foi abençoado nas regiões celestiais e que está hoje vivendo nesse corpo físico por um projeto de Deus. E em Isaías nós vamos ler que o Senhor nos criou para o seu louvor.
Se você está aqui, é porque o Senhor, entre milhares e milhares de pessoas, Ele escolheu a tua vida para que você pudesse glorificar o nome dEle neste tempo. Então você não é uma mera pessoa, você é um instrumento na mão do Senhor aqui nessa noite. Nós somos um instrumento. Isso não importa se a gente viva 1 ano, ou se a gente viva meses, ou se a gente vai viver centenariamente aqui na terra. Isso não importa. Em todo o tempo que o Senhor nos dá o fôlego de vida, o propósito é para o seu louvor. Você pode glorificar Ele por isso? Isso é um presente. Então você é, irmãos, uma escolha de Deus, e isso é maravilhoso. Nós vemos que dentro do texto, além de provar isso, mostra também para mim e para você, irmãos, que o nosso estado social, nosso estado cultural, ele não vai definir nada no nosso pós-morte. E o fato de eu ser alguém muito inteligente, se eu ser alguém muito bem posicionado, como foi o exemplo deste rico, não dava para ele, não vai dar para nenhum de nós uma excelência depois dessa vida. O que vai dar uma excelência depois dessa vida, o que vai nos fazer viver um pós-morte, irmãos, que vai nos trazer descanso, paz, e que nos dá como alvo o paraíso, irmãos, acima de tudo que vai estar nesse texto lá para frente, guardar os mandamentos e obedecer a palavra de Deus. Isso não está condicionado àquilo que eu estou aqui vivendo na terra. O que vai mandar, eu posso ser uma pessoa muito importante, mas se eu guardo a palavra de Deus, se eu obedeço a palavra de Deus, eu posso ali viver um pós-morte diferente. Se eu sou uma pessoa que vivo miseravelmente, sou todo enfermo, posso estar, irmãos, doente, não tem problema. Se eu guardo os mandamentos, se eu obedeço os mandamentos, a palavra de Deus, eu vou viver diferenciadamente. Então, meus amados, quando nós olhamos alguém que está vivendo um momento extremamente difícil na vida, às vezes você olha e fala, aquela pessoa tem tanta doença, aquela pessoa lá tem tal problema na vida, mas se ela tem a palavra dentro dela, se ela anda, irmãos, nos princípios que Deus ensina, queridos, aquilo é apenas uma doença na carne, porque a enfermidade que é espiritual já está curada na vida dessa pessoa, e o dia que ela não estiver aqui, ela vai estar plena diante do Senhor, gozando do melhor que Deus tem para a vida dela. Isso não define o fato de eu saber muita Bíblia, de eu ser um erudito da palavra, de eu ser alguém, irmãos, que conhece a Bíblia, irmãos, de Gênesis e Apocalipse. Mas se eu não tiver obediência e não guardar esta palavra, o próprio Jesus diz que eu não faço parte da sua família. Então o critério que nós aprendemos nessa palavra, que nos projeta para um pós-morte diferente, está aí. E isso nós vemos lá embaixo. Quando ali Abraão fala para o rico, fala, olha, se os seus parentes não obedecem a Moisés, que representa os mandamentos, e não obedece ao que os profetas estão falando, que representa a palavra de Deus, não adianta. Quando nós formos embora dessa terra, você pode ter passado 50 anos dentro da ressuscitar, você não vai para o céu. Você não vai gozar do melhor de Deus. Está entendendo isso? Isso é uma realidade. Esse texto é uma parábola. Diga comigo, a parábola é um conto, uma história com cunho moral e espiritual. Isso não é uma realidade, tá? Isso não é uma realidade. Não aconteceu isso. Jesus trouxe essa parábola, mas representando aqui um judeu, um povo de Israel, mas ele apontava para a igreja, para a noiva, que é eu e você. Está falando aqui, irmãos, que tanto eles como nós, se nós não vivermos essa obediência e não guardarmos, nós vamos estar fadados, irmãos, a viver uma vida de tormento. E o processo que vai se desenrolar daqui para baixo, olha o que vai trazer para nós. A maneira que tratamos a nossa vida e as oportunidades que temos, refletirá após essa vida. Vamos entrar no cenário dessa parábola. A Bíblia nos conta que este mendigo, o chamado Lázaro do texto, ele foi levado. Ele foi, na minha tradução está dizendo assim, ó, foi deixado na porta da casa do homem rico. Pensa só nessa situação. Um cara, dentre tantos ricos, tantas pessoas de posse,
Ele ganhou um presente no portão da casa dele. Levaram um cara estrupiado para o portão dele. Olha a cena. Eu acredito que aquele rico, todo dia que ele passava, ele olhava e falava, pô, mas esse cara tem que estar sentado no portão da minha casa. Pensa alguém sentado na porta da sua casa todo dia, esmolando, sangrando, todo chagaço, sabe? Todo cheio de ferida. Você todo dia que vai pôr a chave no portão, vai abrir, você vai olhar, vai ver aquela cena do lado. Aquele cara deve ter falado assim, poxa, eu devo ter jogado pedra na cruz, né? A cruz não tinha acontecido ainda, né? Eu devo ter feito alguma coisa muito ruim para colocar esse cara no portão da minha casa. Mas tem um propósito. Tem um propósito nessa história. O rico, todos os dias que ele passava por aquele lugar e via aquele homem, era uma oportunidade, era uma situação de confronto que Deus colocou na vida dele, não para mudar apenas a vida daquele homem, mas para mudar a sua própria vida. O que nós aprendemos com esse texto? Que Deus vai colocar situações muitas vezes difíceis e pessoas difíceis e ocasiões difíceis na nossa vida, não é para mudar os outros, é para mudar você. Aquilo que te confronta, aquilo que muitas vezes instiga, aquilo que você tem por certo, é um processo para a sua vida. E muitas vezes qual é a nossa atitude? Ignorar. Cortar a volta. Descartar e tirar da nossa vida. Eu sempre pontuo. Imagina se você fosse Jesus. Quem conhece aqui Pedro? Um discípulo, né? Você é Jesus, você tem que escolher 12. Você queria Pedro no seu time? Você queria um cara que toda hora você tinha que chamar, ô, calma, cara. Calma. Não, você não ia querer. Só que Pedro, no ministério de Jesus, era bom. Porque ele era o quê? Um instrumento naquele meio para que tanto Jesus como os demais orassem pela vida dele. As situações que Deus vai criar na sua vida, há pessoas que Deus vai colocar na tua vida, para fazer o quê? Esmirilhar a sua vida espiritual e preparar você para ser uma pessoa melhor para Deus. E essa situação vai te levar a crescer no Espírito. Vai te fazer, irmãos, crescer para enxergar melhor os planos que Deus tem em você. Para se cumprir na tua vida. O grande erro nosso é que a gente olha para isso, a gente sempre aponta para a direita e para a esquerda. Olha, essa situação ia ser bom para o fulano. Não, é para você. A gente tem o hábito de transferir essas coisas. A gente passa a bola. E quantas vezes a gente não reclama? Nossa, meu pai é uma pessoa difícil. E a gente reclama do pai que tem, reclama da mãe que tem. Ou a gente reclama dos filhos que tem. Reclama do irmão que tem. Reclama dos irmãos da igreja que tem. E Deus está dando uma oportunidade para você, irmão, se aperfeiçoar na tua fé e ser uma pessoa melhor nos projetos que Deus tem destinado para a tua vida. Você está perdendo a oportunidade. Esse rico tinha aquele mendigo miserável na porta dele. Agora pensa, um homem era rico, a Bíblia fala que ele dava festa todos os dias, fala comigo, fazia festas todos os dias. O cara era rico, gente, fazia festa todos os dias, vamos conjecturar aqui. Em festa de rico tem gente rica, é lógico. Dificilmente os ricão mesmo vai levar pobre no meio das festas, só os garçons, né, Ju? Só a galera para servir. Dentro dessa festa poderia ter médico, sim ou não? E até haveria outras pessoas com muitas posses, sim ou não? Ele poderia chamar alguém e falar, rapaz, me ajuda. Vamos arrumar um hospital para esse cara aqui, vamos levar ele para a gente curar a vida dele, vai? Tirar esse cara logo do meu portão. Não, ele preferiu ignorar. E quantas vezes você tem ignorado isso que Deus tem feito na sua vida? Eu vou colocar aqui um tema nessa mensagem. Olha só, em qual lado do abismo queremos estar? Depois nós vamos falar sobre esse abismo. Qual lado do abismo queremos estar? Esse cara tinha uma oportunidade. Às vezes as dores que você está vivendo está sendo a melhor oportunidade para você ser um ser humano melhor. Você acha que esse processo da Carol está sendo uma coisa fácil para nós? Está nada. Vocês veem a gente rindo aqui. A gente propôs, nós vamos celebrar Cristo em todo o tempo. Só que esse processo aproximou nós de Deus. Ó, gente, fazia tempo que eu não orava, que eu estou orando agora.
Quanto tempo eu não acordava tanto de madrugada como eu tenho acordado agora? E eu tenho falado para Deus, glórias ao Senhor por tudo isso. Está entendendo? Sensibilidade. Às vezes a gente vai levando tanta lapada na vida, a gente vai ficando, irmão, cascudo. Sim ou não? Vai ficando chato, né? E a gente para até de se condoer com a dor do próximo. Você passa por cima dos problemas dos outros, você não quer nem saber, você está preocupado só com a sua vida. E agora, Deus tira essas escamas, abre a visão da gente, fala, opa, tem mais gente com problema, tem mais gente chorando. Uma coisa me chamou a atenção naquele cemitério, até a pastora hoje me lembrou disso. São 5 salas que velam. Tinha 5 salas no cemitério. Carol numa, crente, serva de Deus, que eu conheço a história dela. Do lado, uma moça com câncer terminal matou ela, jovenzinha, de 30 e poucos anos. Do outro lado, uma ricaça da cidade. Essa mulher poderosa aí, da família Bacite aí. Só tinha gente com carrão top lá. Do outro lado, conta ou não conta? Bom, olha o cenário, nós chegamos no primeiro velório que estava lá. Estava a mulher, a ex e a amante quase se batendo dentro do velório. E é irmão de uma igreja aí, que eu não vou falar para não escandalizar o nome da igreja. Depois eles fizeram até o culto fúnebre lá para ele. Olha só. Então um adúltero ali. E do outro, uma criança de 10 anos. Olha que contraste. Cada um uma situação diferente. Cada um com uma dor diferente. E o que vai importar nessas diferenças? Se tiveram uma vida que creram em Cristo. Não importa se tem dinheiro como aquela ricaça. Não importa se o outro era um adúltero, sabe? E estava ali, sei lá, tentando consertar a situação e não deu tempo. Não importa se é uma criança de 10 anos. E não importa se é alguém doente. Nada disso vai determinar, irmãos, o meu pós-morte. Nenhuma situação terrena. O que ia determinar é se no final, como eu fiz assim, ó, eu olhei para a Carol e falei, glória a Deus, que eu sei que ela creu no Senhor até a última hora da sua vida. Minha filha não está mais aqui, ela está nos braços do Senhor. Bom, isso dá uma alegria para a gente tremenda. Sabe? A melhor coisa que teve nesse processo todo, nós devolvemos ela do jeito que Deus nos ensinou. Deus não tirou, nós devolvemos ela. Está aqui, Senhor, é tua. Está entendendo, irmãos? O que vai importar no final é se aí a gente guarda, se a gente obedece esses mandamentos. Então, esses processos de dores, processos de enfermidade, crise financeira na sua casa, sabe? Incompatibilidade de gênios. Às vezes, dentro de uma casa, irmão, está todo mundo se matando porque um não consegue entender a língua do... Cara, para. Entenda que Deus está dando um processo de burilamento. Ele está fazendo ali na sua casa, irmãos, um desbaste para fazer da tua casa se tornar tão valiosa como Ele espera. A questão, irmãos, não é ter o problema. A questão é como eu lido com esse problema. Esse cara teve a oportunidade, dentro desse texto, de pegar aquele mendigo e falar assim, não, chamar os servos dele, leva esse cara lá para aquele quartinho, vamos tratar dele. Porque quando ele ficar bom, ele já vai embora logo. Não, ele preferiu ignorar. Fala para o seu irmão, não ignore os confrontos que Deus está pondo na sua vida. Você está perdendo uma oportunidade de ficar melhor para Deus. É para glorificar. É isso que o texto nos ensina aqui. Ó. É terrível? É. Mas isso é sinal de amor de Deus. Sabe o que essa palavra aqui vai nos falar? Lá na frente, esse rico ele vira para Abraão e chama Abraão do que? De pai. Sabe o que ele está dizendo? Ele era um judeu. Ele era o cara que ia na igreja, ele ia no culto. Vou trazer para a nossa linguagem, esse cara aqui é crente. É o cara que senta no lugar que você está sentando aí, mas é o cara que preferiu ignorar os confrontos que a vida ia dar para ele. E Abraão ainda responde para ele como? Filho. É o cara que senta e Deus está olhando para assim, meu filho, muda a sua vida. Está entendendo, gente? Isso aqui não é uma palavra para ímpio. Isso aqui não é uma palavra que está falando para o Zé Mané lá da rua, que não conhece, nunca entrou dentro de uma igreja. Está falando para o crente.
Ô pai Abraão, eu estou num lugar de tormento. Né? A queixa dele era essa. Olha lá o que diz no versículo 23. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim. Está vendo a crise aqui, irmão? Isso aqui é o cara que estava no culto todo domingo, toda quarta. É o cara que vinha na vigília. Só que é o crentão Raimundo. É o cara que está com o pé na igreja e o pé no mundo. Sabe aquele que não consegue largar o osso lá de fora? Porque toda vez que, provavelmente, conjecturando, eles juntavam nessas festas, a linguagem não era linguagem de crente. Ele preferiu trazer no oculto, nós vamos falar sobre isso aqui agora, trazer no oculto a marca que ele era um cristão, mas quando ele estava na roda de amigos, ele cedia. Olha uma outra crise que a gente vê, no versículos abaixo. Você percebeu que o rico não tem um nome falado? O Lázaro, você sabe que ele chama Lázaro. Mas o nome do rico você não sabe. Sabe por quê? Isso aqui é um princípio bíblico. Olha quando a gente camufla a nossa vida cristã, muitas vezes na hora que a gente tem que pôr ela em ação. Olha o que fala, projeta para mim, quem está aí hoje? Ah, você é Lele, que está aí hoje? Olha aí, que benção. Eu olhei, eu vi que não era Zelinho, eu falei, não vi que não é Muriel, então. Vai lá, filha. Lucas 10, 32, 33. O rico não teve o seu nome mencionado porque ele ignorava a sua origem para viver os prazeres do mundo. Ele era um cara judeu, dentro do texto, judeu. Ele tinha tinha Abraão como seu pai na fé, aquele que deu a Torá. Ele, dentro da sua casa, no seu oculto, ele era crente. Quando ele ia no templo, ele era crente. Só que quando ele estava junto do pessoal do mundo, ele era mundanão. Olha o que fala esse texto. Não, não é. De igual modo, não, também não é não. Eu falei Lucas? Desculpa, Mateus, perdão. Mateus 10, 32. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está no céu. 33, lê vocês. Mas aquele. Está entendendo, irmão? Sabe aquela hora que você está lá na faculdade e procura um crente e você... Ai, tomara que não me vejam. Lá dentro do trabalho, na hora que você tem que exercitar a sua fé, você está vendo a sua empresa entrando em crise, você está vendo alguém desesperado lá dentro, chorando, você fala, eu não vou nem me envolver para esse problema não vir para o meu lado. Você já viu uma cena dessa? Sabe o que vai acontecer? Você corre um grande risco de Jesus negar você diante do Pai. Você corre. Em Apocalipse diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Aquele negócio, ai Senhor, eu tive vergonha. Pois bem, fogo nele. Fogo nele. Está entendendo, irmãos? Nunca oculte aquilo que você é. Sabe qual foi o problema desse rico? Ele escondeu a sua origem para os seus amigos. Seus amigos olhavam para ele e não enxergavam ele como um homem que era de Deus. A prática dele em cima daquele mendigo era de alguém que não tinha a presença de Deus. Então, irmãos, a gente aprende dentro dessa palavra que dizer ser cristão é muito mais do que ter uma participação num grupo e numa comunidade da igreja. Ser cristão é ser atuante, é ser uma igreja em movimento, fazendo aquilo que Deus espera que você faça. E por mais que você faça, sabe o que o Senhor fala na sua palavra? Você ainda é um servo inútil. Um servo inútil.
Por mais que eu fale, pastor, eu vim na vigília. Tá bom, mas não é bom. Ah, pastor, eu dizimei. Tá beleza, mas não é bom. Não é isso que Deus espera. Deus espera, irmãos, que de você flua rios de águas vivas e que comece, irmãos, a inundar a vida de outras pessoas. O Senhor espera de você que você seja alguém atuante, que tenha uma vida vívida para a necessidade do próximo. Está cheio de gente, irmãos, aleluia, que está negando a Cristo e não está nem percebendo. Não está nem percebendo. O pós-morte é uma realidade. O inferno é uma realidade. A palavra Hades é uma palavra grega do inferno. É uma das nomenclaturas. Você vai ler Sheol, você vai ver Hades, você vai ver inferno, tudo é o mesmo lugar. E isso não é o lugar definitivo. Porque o lugar definitivo está em Apocalipse, é o abismo, que o diabo vai ser lançado lá dentro, junto com os seus anjos e todos aqueles que foram filhos dele aqui na terra. Todo mundo, essa galera vai cair para lá. E nós vamos para o paraíso. Quando você morre, no momento que você parte dessa terra, nós temos o entendimento que você sobe à presença de Jesus Cristo. E lá o Senhor te conforta e te consola. Você não vai ficar dormindo não, irmãos. Tem gente que acredita que crente fica dormindo até o dia do arrebatamento. Não é isso que a palavra ensina. Tem uma denominação que ensina muito isso. Se eles querem dormir, problema deles. Eu quero estar vivinho na presença de Jesus. Nós vamos estar lá. Pastor, é o céu. E o paraíso não é o céu. O paraíso é a antessala do céu. Assim como o Sheol é a antessala do inferno. Tá certo? Incrível que pareça, estava ainda meditando nisso. Nós não vamos para o céu. Porque a palavra de Deus nos fala que o Senhor está preparando uma cidade, a Jerusalém Celestial, que ela reinará sobre esta terra. Então, queridão, nem no céu nós vamos chegar, nós já vamos direto para uma nova identidade, um novo reino chamado Jerusalém, e de lá nós vamos reinar, irmãos, nessa terra, junto com aqueles que professam a Cristo no milênio. Deus tem um lugar de excelência preparado para nós, tem um reino sendo preparado. Nós não podemos perder essa oportunidade. No céu nós vamos ter memória. No céu não, perdão. No paraíso nós vamos ter memória. Quando chegar lá, por exemplo, eu vou olhar para a pastora Marta, eu não vou enxergar ela como essa amada que eu tenho ela aqui. Meus filhos, eu não vou olhar para meus filhos, não vou olhar para eles como meus filhos. Eles foram os presentes de Deus dados a mim, como eu fui dado a eles. Mas lá nós teremos um amor muito mais superior do que esse. Nós vamos nos relacionar, como a Bíblia fala, como anjos do Senhor. Não vai ter esse desejo carnal, não vai ter esse desejo, não. Porque lá, irmãos, estaremos naquele lugar para glorificar o nome de Cristo e tudo que Ele nos concedeu aqui nessa vida. Então, irmãos, vamos ter memória. Vou saber que ela é minha esposa, vou saber quem foram os meus filhos. Só que nós não teremos esse mesmo relacionamento. Falávamos sobre isso esses dias, até um pouquinho com alguns irmãos. Outra coisa que nós vemos nessa palavra, o abismo. Querido, ninguém, depois que foi dessa vida, não paga mais pecado. Acabou. O que você tiver que fazer, você faça em vida. O que você tem que fazer, faça agora. Não deixe para depois da morte. Para crente não tem purgatório. Para crente não tem lugar para a gente pagar pecados que ficou nessa vida. E muito menos aquele, como outras denominações, né, outra cultura religiosa acredita, que você vai morrer, você vai reencarnar para se aperfeiçoar e vai reencarnar de novo. Tem gente que vai reencarnar 1000 vezes. Não existe isso não. A Bíblia nos fala em Hebreus, acho que é 10:29, que ao homem é dado o direito de viver uma vez só e depois disso vai vir um juízo na vida dele. Então, querido, o que você tiver que fazer, o que você tiver que viver, aproveite esses anos que Deus está dando na sua vida. Porque, irmão, depois que vai, a gente não consegue trazer ninguém de volta. Eu vou dizer uma coisa, cuidado você que tem essa cultura assim, ó. Ah, eu sonhei. Seu pai morreu já há 10 anos. Ai, meu pai veio falar comigo. Veio num sonho. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem vai, não volta mais. Quem vai, não volta mais. Se você me provar, eu rasgo essa Bíblia e paro de servir a Deus.
Quem vai não volta. Quando isso acontece, você repreende. Ah, pastor, mas foi um sonho bom, nós choramos, nós abracemos, nós comemos, nós fizemos um monte de coisa. Não é a pessoa que voltou. Pode ser sua imaginação, se for um sonho, seu subconsciente. Se for visão, aí que você repreende, porque é o diabo se personificando na figura daquela pessoa. Cuidado com esse negócio de carta psicografada, essas coisas, isso aí é tudo estratégia do cão na vida da gente. Amém? Então entendemos que uma vez que foi, não volta mais. Há um abismo que separa o céu e a terra. Que lado do abismo é o céu do inferno? Que lado do abismo você quer estar? Então isso nos cobra uma postura como cristão. Isso nos cobra uma postura como crente. Isso nos cobra uma postura como ser humano. Como é que eu quero viver para Deus? Em obediência, guardando a sua palavra? Ou eu quero dividir a minha vida com o mundo? Aquele homem, sendo um judeu dentro do texto, sendo alguém que conhecia a lei de Moisés, sendo alguém que conhecia os mandamentos que Moisés deu, ele preferiu viver a vontade do mundo. A Bíblia diz que ele viveu todos os prazeres que a vida deu. Por isso, não caia no laço da teologia da prosperidade. Tem pessoas que pregam que se a sua vida financeira é uma derrota, se você só deve, você não sai daquela situação, pode ser às vezes uma negligência sua. Mas tem pessoas que Deus, irmãos, trabalha nessa área. Sabia que tem pessoas tão talentosas que nunca vai prosperar financeiramente? Porque se ela prosperar, ela desvia. Se ela prosperar, ela fica mal de coração. Se ela prosperar, ela derrota a vida de outras pessoas. Tem pessoas que vai ser assim. É a maneira que Deus vai trabalhar na vida dela. E esse cara sou eu, viu, irmãos? Eu vivo esse processo, tenho visto. Né? Eu chego num teto, parece que eu não consigo voar mais alto, né? Mas Deus me segura bem aí. Glória a Deus por isso. Né? Amém? Isso é só para falar que você não está sozinho, não. Eu estou junto. Estamos no mesmo barco. Oh, Jesus. Mas é isso, gente. Tem coisas que não vão avançar, porque Deus sabe como você é lá na frente. Está entendendo? Mas o amor dele, ele opera em como nós lidamos com essas oportunidades que ele nos dá. Esse cara, ele tinha tudo, esse rico aqui, ó, para ter o nome dele declarado aqui. Jesus não achou digno o nome desse personagem, porque ele preferiu amar, irmãos, aquilo que ele tinha, em vez daquilo que ele era. Esse é um grande problema. Quando a gente ama mais o que a gente tem do que o que a gente é, a grande tendência da nossa vida é a gente negar Cristo. Temos que tomar esse cuidado. Tá certo? Que lado do abismo você quer estar? Do lado onde está Abraão ou do lado onde está o Hades? E é uma coisa que você tem que se preocupar em todos os dias da sua vida. Pastor, quando que eu tenho que pensar nisso? É de agora até o último dia da sua vida aqui. Tá certo? Se coloque de pé. Vamos orar pela sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Feche teus olhos um pouquinho. Pense nos seus dias. Quero que você faça agora uma reflexão sobre o seu andar. São coisas que só você conhece, só você sabe. O teu íntimo, só você e Deus, irmãos, sabe. Você está como o rico ou como Lázaro dessa palavra? Você está declarando o teu nome diante de Deus ou você está apagando o teu nome diante do Senhor? É uma preocupação diária. É uma preocupação que eu tenho que ter em todo o tempo. Porque ela me projeta para um lugar que eu não vou ter controle de escolher. Hoje é uma noite para você tomar decisões. É uma noite para você escolher um lado e viver esse lado. Nenhum problema que você vive, nenhuma dor que você está vivendo, nenhuma crise que você está vivendo,
ela pode ser, irmãos, ignorada. Porém, você pode escolher superá-la, ou você pode escolher abraçá-la e sofrer. Reflita bem. Vê o seu comportamento naquela empresa que você trabalha. Vê o seu comportamento na escola que você estuda, na igreja, na sua casa, na sua família, com seus familiares. Faz um panorama agora, amplia sua visão. Talvez aquela pessoa que te ofende ali está sendo um instrumento que Deus está te dando para falar, olha, você vai ficar tão melhor do que é. E a gente vai, Kezinha, ó, tentando desviar cada vez mais. Aproveita. Aproveita. Dá a mão para essa pessoa que está do seu lado. Eu não ia fazer isso não, mas sentir de Deus. Fala para ela assim, ó, tamo junto. Para alcançar o céu. Agora, se você precisar de ajuda, vira para ele e fala assim, então me ajuda. Se não precisar, não fala. Você me ajuda, Gabi? Preciso de ajuda. Se você sonhasse os projetos que Deus tem para a tua vida, você não estava assim. Se você imaginasse o que Deus quer fazer contigo, você não estava assim. Pensando em desistir de tudo. Se desviando toda hora dos processos que a vida está te dando. Você estava falando, papai, manda mais. Crente do lombo grosso fala, Deus, manda mais que eu aguento. Manda mais. E achei acabada gassúrica. E calamanto e baço e comandarama. E alamanto e cande negas. Vai refletindo, vai olhando para a sua vida. Que lado você hoje estaria ocupando desse abismo?